E na nossa aula de hoje veremos o lema do bombeamento para linguagens livres do contexto, tudo bem? É bem parecido com o lema do bombeamento que a gente já viu para a linguagem regular, tudo bem? Então, você tem que... é uma linguagem livre do contexto, então aí você vai ter uma coisa bem parecida, né? Então, existe um P, tal que se um S pertence a uma cadeia, né? S pertence ao A, aí você tem o tamanho do S pelo menos o P, a gente pode dividir em 5 partes. Lá era 3 partes, aqui são 5 partes, tudo bem? Então, tais que... Primeiro caso é de repetição, tudo bem? Eu posso... Tudo bem, não é totalmente assim repetição, mas seria duplicações que eu vou fazer em pedaços aí, em 2 desses pedaços aí, desses 5 pedaços aí, tudo bem? Então, você pega o segundo pedaço e você pega o quarto pedaço e você pode repetir quantas vezes você quiser esses camaradas, tudo bem? Tudo bem? Na mesma proporção. Se você repetiu 2 vezes um, você vai repetir 2 vezes o outro. Se você repetiu 10 vezes um, você vai repetir 10 vezes o outro também. Tá? Então, qualquer número desse tipo de repetição do segundo e do quarto pedaço, você vai ter que, depois que você fizer essas duplicações, né, você vai ter que, esse cara ainda vai pertencer à sua linguagem A, tá? Então, aqui na segunda propriedade diz que, né, que se você pegar o tamanho de V e concatenar com Y, que são exatamente essas duas partes aqui, ó, que você está repetindo, você tem que vai ser estritamente maior do que 0, tudo bem? Ou então pelo menos 1, tá? Isso quer dizer o quê? Que ou o V ou o Y, tá? Ou o V ou o Y, você tem certeza de que pelo menos um desses caras aí, eles têm pelo menos um símbolo, tudo bem? Ó, note aqui que você não pode dizer que os dois, tudo bem, tem pelo menos um símbolo, tá? Você não pode dizer que ambos podem ter, mas um deles você tem certeza que tem, né? Porque tem que ser estritamente maior do que 0, ou seja, tem que ser pelo menos um. Tá? Como eu tenho um símbolo, então pode ser que esse símbolo ele esteja no V ou então no Y. Tá? Aqui, claro, eu estou considerando o caso extremo de você só ter unicamente um elemento aqui entre esses dois caras, tudo bem? Ou seja, um deles dois eu sei que vai ser diferente de epsilon, tudo bem? E isso, claro, ele ajuda a gente a ver aqui que, de fato, esse camarada aqui ele cresce com o I, tudo bem? Porque como o V ou o Y ele é diferente de epsilon, um desses dois você sabe que ele é diferente de epsilon porque ele tem alguma coisa lá. E quando você faz essas duplicações, né, você tem certeza de que esse cara está crescendo de fato, ok? Outra coisa aqui também é que esse pedaço do meio, né, o VXY, que é esse pedaço aqui, ó, se você pegar, você tira o U e o Z, né? Então você está pegando exatamente o pedaço que está lá no meio, né? Então você tem que esse pedaço aqui é no máximo P. Lá, quando a gente estava fazendo o lema do bombeamento para linguagens regulares, era o primeiro pedaço da cadeia, né? Você tinha X, Y, Z. Você estava pegando o primeiro pedaço, tá? Aqui, no caso, a gente está pegando o pedaço do meio, tá? Então, aqui tem essa diferença também, tudo bem? Então, dado que a gente está entendendo aqui direito, tudo bem? Então, existe um P, tal que você pega um S lá que seja pelo menos, que tenha pelo menos o tamanho desse P, e aí você pode quebrar, né, esse S em 5 pedaços, em 5 partes, né, de modo que a segunda parte e a quarta parte você pode repetir quantas vezes você quiser, tudo bem? Que a cadeia resultante depois que você fizer essas duplicações, né? Ela vai continuar na mesma linguagem. Esses dois pedaços que você repete, você tem que ter certeza de que pelo menos um deles é diferente de epsilon, ou seja, pelo menos um deles você tem certeza de que tem algum símbolo lá nele. E o pedaço do meio, né?
que são os 3 pedaços que você encontra lá no meio, você tem certeza que o tamanho dele vai ser no máximo P, tudo bem? E o nosso objetivo da aula de hoje é pegar a ideia para resolver esse teorema aqui, né? Para mostrar que ele de fato funciona, tá? Então a gente vai pegar aqui a ideia e a escrita, né, fica como exercício para você fazer, tá? Então, vamos começar aqui a ideia da prova, tá? Então, se A é linguagem livre do contexto, então existe uma gramática livre do contexto que gera ela, tudo bem? Então, eu estou chamando aqui essa gramática de G, tudo bem? Então, se A é linguagem livre do contexto, existe uma gramática livre do contexto, G, tudo bem? Que gera A, tudo bem? Então eu troquei aqui, ó, o S pelo T, só para não ficar confuso quando a gente pegar aqui esse S minúsculo aqui, tá? Eu só fiz essa troca simples aí. Então aqui, ó, a gente tem as nossas variáveis, aqui são os nossos terminais, as regras e a nossa variável inicial. Tudo bem? Então, só para não esquecer, aqui é o nosso conjunto de variáveis. Tudo bem? Então, seja T, a variável inicial, está aqui, eu defini como T. Realmente aqui essa frase aqui que eu acabei de colocar não faz uma diferença tão grande, né? Já que a gente entende que isso aqui é uma gramática livre do contexto, é claro que esse último aqui vai ser a minha variável inicial, tá? Então, seja S pertencente a A com o tamanho do S pelo menos P, né? Aí você pode até perguntar assim, professor, mas quem é esse P? Né? Quem é esse P? Porque lá no lema do bombeamento para linguagem regular, a gente colocou exatamente esse P, tudo bem? Aqui a gente vai fazer também, só que eu não vou me preocupar tanto com ele agora não, tá? Eu vou me preocupar com ele depois. Eu vou tentar focar um pouco mais aqui nessa regra aqui, tudo bem? Depois a gente vê melhor quem é esse P aí, tá? Então vamos lá, deixa eu subir aqui. Então vamos lá, suponha que você vai gerar esse S. Como é que você gera esse S? Aí você vai fazer a árvore sintática para você gerar ele. Aí suponha que aqui seja a sua árvore sintática, tudo bem? Então aqui eu já estou te dando uma ideia de como é que você vai fazer para você quebrar o S, né? Ó, lembrando que aqui no final você tem um S totalmente formado, tudo bem? Ó? Então, ó, se você tem lá na sua árvore sintática, aí você chega aqui no momento, aí você chegou na variável R, tudo bem? Não confunde com esse R aqui de cima, que esse R aqui é referente às minhas regras, tudo bem? Talvez eu não tenha escolhido uma letra boa aqui para esse camarada aqui não, tá? Então, você chega em uma certa variável R, aí depois você chega nessa mesma variável R novamente, tudo bem? Então, ó, o primeiro R, que é esse cara aqui, ele gerou essa árvore sintática aqui, esse pedaço lá da tua árvore sintática, tudo bem? E o segundo R, que é o mesmo, né? É a mesma variável, só que ele pode gerar caras diferentes, né? Ele gerou só o X aqui, tudo bem? Então aqui a gente vê que ficou direitinho, né? A gente conseguiu quebrar esse primeiro pedaço no U, isso aqui é o V, isso aqui é o X, isso aqui é o Y, esse aqui é o Z, tudo bem? Quando você concatena tudo, você tem o seu S. Então, se eu chegar nessa conclusão aqui, de que eu tenho esse tipo de árvore sintática lá para o S, eu consigo fazer aquela regrazinha aqui, ó, que é do 1, né? Ó. Tudo bem? Como é que eu consigo fazer isso aqui, professor? Né? Vamos voltar aqui de novo. A gente vai ver isso já, tá? Só que aqui, para você ter certeza de que você tem esses dois S's aqui, R's, desculpa, como é que você faz? Como é que você tem essa certeza? Então, para você ter esses dois R's aí, tudo bem? Vai depender lá do teu P, tudo bem? Lá do teu P. Então, como é que isso aqui pode existir, né? Esse RR aqui, né? Você ter a certeza de que você está repetindo duas variáveis lá na sua árvore sintática, né? Como é que isso pode existir? Aí a resposta está aqui no P, que a gente ainda não falou nada sobre ele, né? Mas aqui, ó, a ideia para você ter repetição desse RR aqui, né?
basta você notar que a altura lá da tua árvore, né, ela tem que ser maior do que a quantidade de variáveis que você tem. Tudo bem? Porque se você tem um número muito grande aqui, né, para esse tamanho aqui, maior do que a quantidade de variáveis que você tem, então isso quer dizer que você vai ter que repetir alguma variável alguma hora, tudo bem? Lembra do princípio da casa dos pombos? É por aí, tudo bem? Então, para a gente mostrar isso, basta mostrar que o tamanho H da árvore, o H aqui no caso é a altura, tá? Que a altura da minha árvore é maior do que a quantidade de variáveis que a gramática tem, porque logo assim você vai ter que ter um caminho, né? Lá, aqui um caminho que parte aqui da raiz e vai chegar até aqui, que vai dar o tamanho lá da altura lá da tua árvore, né? Como esse caminho ele é maior do que a quantidade de variáveis que você tem, então isso quer dizer que você repete pelo menos uma. Então, assim que a gente vai garantir a repetição, tudo bem? A gente vai fazer a altura dessa árvore aí ela ser maior do que a quantidade de variáveis que você tem lá na sua gramática, tudo bem? Então, como a gente vai fazer isso, a gente vai ver depois, tá? Agora eu vou focar mais nessa segunda propriedade aqui, tá? Então, vamos lá. Então, se você tem uma árvore sintática nessa configuração aqui, desse jeito que você repete duas variáveis, que eu estou chamando aqui de RR, tudo bem? Lá para o seu S, então, aqui a gente vê o seguinte, ó, que partindo do R, né, a gente consegue chegar no V x, y, e também, partindo do R, a gente consegue chegar só no x, tudo bem? Então, daqui basta você fazer essa árvore sintática que você vê que você consegue chegar, tudo bem? Então, aqui a gente tem esses dois camaradas, né? Partindo do R, por uma sequência de trocas lá de variáveis aqui, você consegue chegar até no x. Basta você pegar essa árvore sintática aqui, tudo bem? E também você consegue chegar no VXY. Basta você pegar essa árvore sintática aqui que você chega no VXY partindo de R, tá? Que é a mesma variável, o R, né? Então, com essas duas regrinhas aqui, ó, a gente consegue chegar nessa conclusão aqui, tudo bem? De que, por conta do R, a gente consegue gerar essas repetições aqui do V e do Y, tudo bem? Que é exatamente o que a gente quer lá no nosso lema, tudo bem? Lá no nosso teorema. A gente quer repetir o segundo pedaço e o quarto pedaço, tudo bem? Mas, professor, não está tão claro para mim como é que eu vou conseguir fazer essas repetições aqui, tudo bem? Então, vai ficar mais claro no desenho, tá? Então, ó, aqui eu sei que aqui é a minha árvore sintática lá do S normal, eu tenho a minha repetição de uma vez do V e uma vez do Y. Tudo bem? Então, eu vou fazer, no caso aqui, o que seria equivalente para você fazer duas repetições de V e duas repetições de Y. Como é que você faz aí? Aí é o seguinte, eu vou simplesmente copiar e colar somente esse pedacinho aqui, ó. Tudo bem? Eu não vou copiar esse pedaço aqui que vai chegar até no X, tá? Aí, quando eu copiar e colar aqui, aí eu vou ficar com ele aqui, tá? Aí agora, eu sei que o R, esse Rzinho aqui, ó, ele consegue chegar no no VXY. Como? Basta você copiar e colar esse pedaço aqui, ó. Também você copia e cola esse pedaço aqui. Aí, como é que vai ficar isso aí? Vai ficar assim, né? Ó. Porque esse cara aqui consegue chegar até no VXY. Então, aqui, ó, você teve o U, o V, o X, o Y e o Z. Então, aqui você teve quem? Você teve o V elevado a 2, X, Y elevado a 2 e o Z. Tudo bem? Então, aqui você consegue fazer dessa forma, tudo bem? Ah, professor, se fosse o 3, como é que você faria?
faria a mesma coisa. Ó. Esse pedaço aqui, ó, do x, você vai descartar. Daí você pega o pedaço que tem o x, desculpa, o v, né? O v, o x e o y. Aí aqui você tem 3 v's e você tem 3y e o x aqui no meio, tudo bem? Então você segue com esse mesmo pensamento aí que você vê que vai funcionar e dar certo para você pegar os outros, né? Quando, aqui no caso eu peguei quando o i é igual a 1, né? Aqui o i é igual a 2, o i que é igual a 3 eu acabei de falar. E seguindo a mesma ideia de sempre tirar o x e botar o outro, né? Você consegue quantas vezes você quiser aí, essas repetições. Aí no final você vai ter esse camarada aqui. Então o que falta mostrar só é quando i é igual a 0, tudo bem? Então, quando o i é igual a 0, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pedaço aqui, ó. Eu vou vir aqui para essa minha árvore sintática aqui, tá? Então, eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, porque eu não quero o v e nem o y. Então, pego esse pedaço aí. Aí, eu vou colocar aqui embaixo aqui agora. Então, aí você pega esse pedaço aqui que você não tem o v e nem o y, tá? O r, ó, você sabe que ele consegue chegar no x, tudo bem? Então, aqui você tem um r e simplesmente você bota para ele chegar no x. Ó, você pega esse pedaço aqui dessa árvore sintática aqui, que chega até no x, copia e cola aqui embaixo, tudo bem? Aí você vai ter que esse r aqui ele consegue chegar até no x. Então, aqui a gente não... A gente basicamente tem o u, o x e o z, tudo bem? Mas é equivalente ao que é isso? O x, v elevado a 0, que aqui no caso o v elevado a 0 é o epsilon, né? Tem o x, ok? Tem o y elevado a 0, que é epsilon também, e tem um z depois. Então, assim, eu consigo ver que funciona, né, esse primeiro caso aqui, tá? Que funciona esse primeiro caso aqui. Só que para esse caso funcionar de fato, a gente tem que ter a certeza dessa repetição aqui, né? Então, e eu já falei para vocês que basta a gente mostrar, né, que a altura desse cara é maior do que a quantidade de variáveis que eu tenho. Tudo bem? Então, como é que eu vou fazer isso? Aí a gente vai ver agora o P, né? Tudo bem? Porque você pode prestar atenção no seguinte, como é que eu faço essa altura aqui crescer? Você concorda comigo que quanto mais eu cresço o S, quanto mais o S fica grandão, né, fica enorme, eu cresço também a altura lá da árvore sintática dele? Então o nosso objetivo é ver esse S aí, né? A gente vai pegar um S bem grandão, de modo que a gente vai forçar a ter esse tipo de repetição de variáveis, tudo bem? Então vamos ver isso aqui agora, tá? Então vamos lá em busca do valor do nosso P, tudo bem? Então suponha o seguinte, que o nosso T, tudo bem? A nossa variável T, que é lá da nossa raiz, ela tenha esse lado direito aqui, tudo bem? Então o R vai ter também um lado direito dele, cada variável vai ter o seu lado direito, tá? E suponha também o seguinte, que esse lado direito aqui, ele é o maior possível, tudo bem? Então você vai pegar o tamanho desse lado direito aí, sendo o maior possível, tudo bem? Claro, se você não tem isso lá no seu lado, lá da sua variável inicial, vai ser melhor ainda, tudo bem? A gente vai entender já já por quê. Então, suponha que você pode ter no máximo B caras lá em um lado direito das suas regras lá da sua gramática, tudo bem? Então, você suponha no pior caso, dentre todas as regras, esse cara aqui, né, é o lado que possui mais símbolos, tudo bem? Você pode ter outros também que possuem B símbolos também, tudo bem? Aqui você tem B símbolos aqui, claro, aqui aqui pode ser todo mundo terminal, pode ser variável terminal, pode ser só variável, mas o fato é que
o maior que você pode ter aí são B caras, tudo bem? B caras, isso pode ter entre terminais e variáveis, ok? Então vamos aqui começar a nossa árvore sintática, tudo bem? A gente vai começar a fazê-la. Aí por quê? Por que eu estou pegando esse maior número aqui possível, né? O maior lado direito possível? Porque como eu quero aumentar o S, né, para ficar grandão, para ter uma altura de árvore maior, então eu tenho que pegar a possibilidade desse S aqui ele ser o maior possível, e ele é o maior possível quando eu estou pegando todos os casos de troca lá da minha árvore sintática, né? Quando eu vou trocar sempre pelo lado direito maior, ou seja, quando isso vai fazer o S crescer mais ainda, entendeu? Então, eu estou pegando sempre nesse pior caso aqui por conta disso, tá? Então, vamos lá. Então, aqui você tem o T, aí vamos supor que o T ele tenha esse tamanho B, tudo bem? Então, eu vou trocar ele por esse tamanho maior possível para ter o X, tá? Então, eu vou ter aqui, tá? Que ele vai trocar para o W1, W2 até o WB, tudo bem? Então, aqui você tem quantos nós? Você tem B nós. E, claro, como eu quero supor no pior caso de novo, né? Eu estou supondo que cada um desses camaradas aqui, né? Eles são variáveis que eu vou trocar também por outros caras que têm tamanho B também, tudo bem? Então, suponha que cada nó tem B filhos, tudo bem? B filhos por quê? Porque é a quantidade máxima que você pode ter para esse caso aqui, tudo bem? Eu estou supondo que B é o maior número de símbolos que você pode ter do lado direito de uma regra, tudo bem? Então, vamos lá continuar. Então, suponha que cada um desses aqui vai gerar B filhos também. Então, o primeiro aqui ele vai gerar esses caras aqui, que são B filhos. O segundo também. Você vai ter B filhos lá também. Os outros também, ok. Aí, aqui, você vai continuar com a mesma ideia, né? Cada carinha aqui que você pegou aqui continua gerando B filhos aí você continua aí à vontade desse jeito, sempre gerando nessa máxima quantidade de caras possível, tudo bem? Só uma observação importante aqui é o seguinte, quantos caras eu tenho aqui, ó? Quantos caras eu tenho aqui? Aqui eu tenho B, né? Ó? Aqui eu tenho B caras. Para cada um deles eu troquei por B, não foi? Ou seja, então eu tenho um B aqui, mais B aqui, que eu gerei. Aí eu tenho B's aqui até o final. Você gerou quantas vezes esses B? B vezes, não foi? Então ficou B vezes B, ou seja, B ao quadrado, né? Então aqui você tem B elevado ao quadrado nosso. Tudo bem aqui nessa linha aqui, viu? Aqui é B elevado a 1, tá? Então aqui você tem B elevado a 1 nosso. Acho que dava para entender que isso aqui era uma vírgula, né? Mas não é vírgula, não. É B elevado a 1, tá? Então, seguindo a mesma ideia, né? Aqui você tem B ao quadrado, caras, para cada um deles você vai trocar por B. Ou seja, você vai ter aqui nessa linha aqui, ó, até essa linha aqui, você vai ter quantos caras? Você vai ter B ao cubo, né? B elevado a 3 nós nessa linha aí. Então, você vai seguindo essa ideia aí de sempre trocar por B caras, né? Até chegar no final, no ponto que você vai ter seu S, né, a sua cadeia lá no final, né? Então, suponha que lá embaixo você faça a sua cadeia toda, e tá aqui ela, né? Você conseguiu gerar ela desse modo, tá? Então, aqui a gente tem que a altura da nossa árvore ela vai ser H, né? E se ela é H, então aqui no final eu vou chegar com B elevado a H nós. Tudo bem? Você vai fazendo aqui, né? Você tem B elevado a 1, B elevado a 2, B elevado a 3, e aí você vai chegar até na altura lá do cara, que você vai ter B elevado a H nós, tudo bem? Nota também que esses nós aqui, ó, eles são exatamente o tamanho lá da tua cadeia, né? Então, esse cara aqui é o tamanho lá da sua cadeia, tá? E a gente está tentando gerar o que aqui? A cadeia que tem um comprimento maior possível. Por quê? Porque eu sempre estou trocando cada nó aqui, ó, por B novos nós, tudo bem? Então, eu sempre estou trocando cada um por B, tudo bem? Ou seja, eu estou com o maior tamanho possível, ok?
Então, ó, como a gente já falou lá, ó, que é o seguinte, para a gente pegar uma repetição de variáveis, né, a gente tem que ter esse h aqui, né, ele sendo maior do que a quantidade de variáveis que eu tenho, tudo bem? Porque você percebe o seguinte, ó, se você colocar o h aqui sendo do tamanho do v, né, ou seja, se essa altura aqui ela é exatamente v, então isso quer dizer que você vai poder, nesse caso aqui, você sempre repetir exatamente uma vez cada variável, né, em um caminho dessa árvore sintática aqui, porque a gente quer ter R e depois R aqui de novo, né? E se você coloca esse número igual à quantidade de variáveis que você tem, isso pode acontecer, mas você não quer que aconteça isso, você quer extrapolar, tudo bem? Aí o que é que você faz? Você bota simplesmente um a mais, aí você força essa árvore ela ter uma repetição a mais, tudo bem? Desculpa, força ela ter pelo menos uma repetição, ok? Então o nosso P ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a o B elevado a V, tudo bem? Mais 1. Aí você coloca mais 1. Quando você coloca esse mais 1 aqui, você força ele a ter uma altura maior, tudo bem? Porque aqui você sabe que se o H for igual a o tamanho de V, né? Então isso quer dizer que você pode ter ainda um caso que qualquer pedaço aqui que você pegue não vai ter repetição lá de variável nenhuma, né? Então você pega e bota esse mais 1 aqui que vai dar certo, tudo bem? Porque você colocando esse mais 1 aqui, você tem certeza de que a altura lá da tua árvore, né? Ela vai ser o V mais 1 pelo menos, né? E isso é estritamente maior do que a quantidade de variáveis que você tem, tá? Pronto, e com essa ideia aqui a gente consegue mostrar o lema do bombeamento para linguagens livres do contexto, tudo bem? Então a escrita disso aqui e algumas outras observações que possa ter também, você consegue fazer. E isso fica deixado como exercício para você, tá? Então, por hoje é só. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus os abençoe.